Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito para você. No nosso É Por Isso de hoje, ele é um episódio especial, porque ele é em comemoração ao Dia do Saci, que foi celebrado ontem, no dia 31 de outubro. E para explicar o porquê o Dia do Saci existe, eu tô aqui novamente com o Andreoli Costa, que é autor do livro O Colecionador de Sacis e Outros Contos Folclóricos. O Andreoli também tem um site de consultoria folclórica e o portal Colecionador de Sacis, além do podcast Poranduba, e já participou aqui do É Por Isso no episódio 38, contando sobre o Curupira e por que não andamos para trás. Seja muito bem-vindo de volta aqui, tio Andreoli. Valeu, Samuel, o prazer é meu. E aí, pessoal que está nos ouvindo, né? Sempre um prazer estar aqui explicando essas dúvidas sobre folclore para vocês. Explica então para os nossos ouvintes o que é, afinal, o Dia do Saci. Muito bem, o Dia do Saci não é por acaso, né, que ele acontece no 31 de outubro, é justamente por isso, né? Porque no 31 de outubro o pessoal estava comemorando o Halloween, tava essa data chegando aí com muita força no Brasil, e aí lá pelo ano de 2001, 2002, um grupo de companheiros da Sociedade dos Observadores de Saci, quando fundam esse movimento, né, para tentar valorizar mais o nosso Saci aqui dentro do Brasil, a nossa cultura popular, eles resolvem então passar a celebrar essa festa, né? Bom, já que tem gente celebrando o Dia das Bruxas, nós vamos celebrar aqui o Dia do Saci. E como é que a lenda efetivamente do Saci Pererê surgiu? Então, é bem interessante porque eu hoje moro aqui no Rio Grande do Sul e dizem, né, que os primeiros relatos vêm justamente da região sul do Brasil e também aqui do continente, né? Então, pegando ali Paraguai, Argentina e essa parte mais abaixo. E ele surge com o que eu gosto de chamar assim, que é um parente do Saci, né? Porque assim como você tem um nome, vamos dizer que você chama Paulo, aí seu priminho mais velho também é Paulo, mas vocês não são a mesma pessoa, né? O Saci é a mesma coisa. Aqui no sul, você tinha o Jaci de Aterê, com o nome bem parecido, né? O Jaci de Aterê, ele é um duende guarani, né? Dos povos indígenas guarani, e ele é bem diferente do nosso Saci. Ele por ser o filho da lua, né? Porque Jaci é lua em Tupi-Guarani, ele é todo pálido, como a lua que a gente olha para cima, né? O cabelo dele é loiro, é dourado, e ele tem como objeto de poder um cajado, né? Um pedaço de um bastão feito de ouro. Se você toma o bastão dele, ele fica sem poder, né? E aí ele negocia com você, assim como a carapuça do nosso Saci. E o Jaci faz coisas bem diferentes. Ele encanta mulheres, ele dá beijo em mulher, ele sequestra a criança que tá acordada durante a siesta. O nosso Saci não faz nada disso, né? Só que a nossa Saci, então, vai ganhando outras características a partir do Jaci, com a chegada dos negros escravizados, né, que tem os orixás deles, Exu, por exemplo, e com os portugueses, porque os portugueses têm muitos duendes domésticos, né, gente que, essas entidades que vivem dentro de casa e ficam sumindo com coisa, queimando comida, azedando leite. Então a mistura de tudo isso fez surgir o nosso Saci, que é um parente aí mais novo do Jaci Guarani. Muito legal perceber como é que essas questões estão sempre conectadas, né? Essa coisa do folclore, dos mitos, das lendas. E eu queria aproveitar essa reflexão e te perguntar qual que é a importância, tio Andreoli, na sua percepção, de contar as lendas do folclore brasileiro? Eu acho que é muito, muito importante, né? Porque por meio das lendas, por meio do folclore em si, né? A gente consegue recuperar traços da nossa história que a gente às vezes tinha esquecido, né? Ou que às vezes ficam tão ali imobilizados, né, que a gente nem lembra o que aconteceu. Então, de repente, você está contando ali uma história de um Papa-Figo, né? E aí você contando a história do Papa-Figo, aquele que vai lá comer o fígado da criança e tudo mais, você passa a entender, por exemplo, que aquilo surgiu numa época em que
se achava que as pessoas estavam doentes de uma doença de pele, cujo único tratamento era o fígado de criança, porque dizem que o fígado ele regenera o corpo, né? E essas pessoas que estavam sofrendo de doença de pele, a lepra no caso, elas eram presas, elas eram tiradas da sociedade, elas iam para leprosários. Então isso tudo surgiu num contexto, né? Isso tudo surgiu porque fazia sentido na época. E a gente contando essas histórias, a gente relembra desse contexto. Bom, como você bem sabe, tio Andreoli, nosso podcast é um exercício de imaginação, onde a gente propõe aqui cenários para a gente entender como é que seriam realidades alternativas às que a gente atualmente conhece, e algumas evidentemente fantasiosas, né? Então eu queria te perguntar, baseado nisso, o que aconteceria com a cultura do Brasil e o nosso folclore se o dia do Saci não existisse? Se o dia do Saci não existisse, o Saci ia fazer ele existir. Boa. Porque todo dia é dia de Saci, é só a gente saber olhar, é só a gente saber ouvir, né? Porque ele tá aí agindo, aprontando e nos ajudando sempre que possível, né? Porque o Saci também, ele é um grande companheiro. Então, pode ter certeza que a gente ia ter vários dias para ele. Então é por isso que o dia do Saci existe. Olha só, tio Andreoli, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por dividir essas histórias tão importantes sobre a nossa cultura, sobre o nosso folclore com a nossa audiência. E eu queria que antes de encerrar, que você deixasse aqui para os nossos amiguinhos, para os papais e mamães, como é que a gente faz para acompanhar o teu trabalho. Maravilha, então vocês podem acompanhar lá no colecionadordesacis.com.br. Lá tem um link para os meus vídeos no YouTube, podcasts, redes sociais. E também faço o convite, fique ligado, porque lá pelo fim do ano, ou comecinho do ano que vem, a gente vai estar lançando a campanha de financiamento coletivo de um card game inspirado em folclore, que é o Poranduba Cartas de Cultura, né? É dedicado ali para crianças a partir de 10 anos de idade. Então, se você tem um filho aí nessa idade, já fica atento, porque vai estar muito legal. Temos parteiras, benzedeiras, temos sacis, lobisomens no plural, mas também temos simpatia, superstição, enfim, tem carta pra tudo. Então fica ligado, porque tá muito divertido. Que demais. Quando estiver mais ou menos perto, a gente volta pra cá, aqui no nosso conteúdo, também pra lembrar os nossos ouvintes, nossos amiguinhos, pra poder fazer parte dessa campanha muito bacana aí. Boa. Tio Andreoli, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.